Preparem a pipoca, pessoal, pois no vídeo de hoje a gente vai ter uma comparação muito aguardada entre duas TVs que prometem entregar muita qualidade. Vai ser a Mini LED C7L da TCL desse lado contra a OLED C6 da LG desse outro lado. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre a qualidade de imagem, vamos ver como elas se saem em ambientes mais iluminados, vamos falar sobre a experiência gamer, sobre a qualidade sonora e sobre todo o resto que chamou a nossa atenção durante os testes. E eu já adianto que provavelmente vocês vão se surpreender com o resultado desse comparativo, então sem enrolar já vamos começar falando sobre a qualidade de imagem. Quando eu liguei essas duas TVs lado a lado, a primeira coisa que eu fiz foi assistir alguns conteúdos mais coloridos, pois eu estava bem curioso para ver se a gente teria muita diferença na qualidade das cores. E eu devo confessar que eu fiquei extremamente surpreso com o resultado dos testes, porque como estamos mostrando neste momento, as duas TVs entregaram um resultado que era extremamente parecido em diversos conteúdos diferentes. Só para terem uma ideia, vendo aqui no ao vivo elas eram tão parecidas que provavelmente a maioria das pessoas nem iriam conseguir diferenciar qual era a OLED e qual era a Mini LED. Então, nesse sentido, com certeza esse é um baita ponto positivo para a C7L da TCL, pois mesmo sendo mais barata, ela conseguiu rivalizar tranquilamente com a OLED C6 em diversos momentos diferentes. Até vale dizer que se a gente fosse avaliar essas imagens centímetro por centímetro, iríamos sim perceber algumas leves diferenças na saturação ou então no brilho em alguns momentos, mas eram diferenças tão mínimas que era até difícil dizer qual das duas estavam entregando o melhor resultado. No entanto, agora vem um ponto importante. Depois que eu testei essas cenas mais coloridas, eu comecei a testar alguns conteúdos que não eram tão coloridos assim, e nesse momento eu verifiquei uma diferença importante, que é referente à temperatura das cores, onde nesse caso a OLED C6 da LG conseguiu entregar temperaturas mais quentes pra gente. Nessas cenas que estamos mostrando agora, por exemplo, tentem perceber como a OLED C6 na direita realmente conseguiu entregar cores mais quentes, diferente da C7L na esquerda, que tinha um padrão um pouco mais frio. E essa era uma diferença que em alguns momentos era extremamente sutil, quase nem dava para perceber, mas existiam outros momentos, como esses que estamos mostrando, onde a diferença entre elas era mais relevante. E justamente pelo fato da diferença variar muito de cena a cena, nós estamos mostrando várias imagens diferentes para que todos tenham uma boa referência de como elas se comportam de forma geral. E vale dizer que no caso dessas imagens, a C7L já estava com ajuste de temperatura de cor na mais quente possível, enquanto a OLED C6 estava no quente 40, mas se eu quisesse, poderia colocar até no quente 50. Ou seja, mesmo sem estar no quente máximo, a OLED C6 conseguia entregar cores mais quentes se comparado à C7L. E com certeza esse é um ponto positivo para o modelo da LG, pois isso significa que ela tem um ajuste muito mais amplo da temperatura de cor. E esse é um bom momento para dizer que durante os testes, eu coloquei as duas TVs no modo de imagem Filmmaker, e quando eu coloco nesse modo de imagem, automaticamente elas já vão para aquelas temperaturas de cor que eu mencionei anteriormente. E eu decidi testar elas no modo Filmmaker, pois esse é o modo que tenta nos entregar as cores mais precisas possíveis, e com isso a gente consegue avaliar melhor a qualidade nativa do painel. E quando uma televisão entrega um bom modo Filmmaker, geralmente ela tende a mandar bem também nos outros modos de imagem. Mas vale dizer que no caso da C7L, além de colocar no modo Filmmaker, eu fiz mais uma alteração que foi a seguinte. Essa televisão tem uma configuração que se chama brilho máximo e a depender do que estamos assistindo, ela fica em baixo ou então em alto. Mas para padronizar os nossos testes, eu deixei sempre no baixo, pois como vocês vão ver mais pra frente ainda nesse vídeo, isso ajuda a melhorar bastante a qualidade do nível de preto. E para finalizar essa questão da temperatura das cores, tem mais um detalhe que eu gostaria de compartilhar com vocês. No vídeo passado, algumas pessoas nos falaram que se a gente quisesse temperaturas mais quentes na C7L, bastava a gente ir no menu de configurações dela e ativar o modo de filtro de luz azul. E eu até tentei fazer isso, inclusive agora estamos mostrando algumas imagens onde a gente ativa e desativa o filtro de luz azul, mas o grande problema é que quando a gente deixava ele ativado, daí a imagem ficava exageradamente quente em um nível que provavelmente a maioria das pessoas não iriam gostar de assistir vendo aqui no ao vivo. Mas eu gostaria de deixar claro que esse também não é o fim do mundo para C7L, tá? Até porque, como a gente mostrou anteriormente, a diferença na qualidade de imagem em vários momentos era bem sutil e em um nível que provavelmente a maioria não iria perceber,
Mas de qualquer forma, como esse daqui é um comparativo, não tem jeito, aqui o ponto foi para a OLED C6. Ainda falando sobre a qualidade de imagem, tem outras coisas interessantes que eu preciso comentar agora. Como a gente falou anteriormente, as duas TVs entregaram cores que eram bem parecidas, especialmente em cenas mais coloridas. No entanto, tiveram alguns momentos onde eu encontrei sim algumas diferenças consideráveis em relação às cores, especialmente na tonalidade do verde. Nessa cena, por exemplo, reparem que a OLED C6, além de entregar cores mais quentes, o verde atrás das árvores da menina tinha um padrão bem diferente nas duas televisões. E vendo aqui no ao vivo, a minha preferência foi pela TV da LG, pois ela entregava as cores que aparentavam ser mais naturais. E nessa outra cena a diferença foi ainda maior. Podemos ver claramente como a OLED na direita entregou cores mais realistas e naturais, diferente da C7L que deixou o verde mais saturado. Mas vale mencionar que essa diferença na tonalidade do verde era um detalhe que não acontecia o tempo todo. Tiveram vários momentos onde elas entregaram um tom de verde que era bem semelhante. Então não acho que esse seja um detalhe para se preocupar, mas de qualquer forma é legal mostrar essas imagens para reforçar mais uma vez como o resultado realmente poderia variar bastante a depender do que a gente estava assistindo. E ainda sobre essa questão das cores, teve mais uma diferença que eu notei durante os testes. Olhando as duas TVs lado a lado, existiam algumas cenas onde a C7L parecia puxar a imagem para um padrão levemente esverdeado, como por exemplo nessas imagens que estamos mostrando. E eu confesso que testando a C7L de forma isolada, esse era um detalhe bem difícil de reparar, mas colocando as duas lado a lado, essa era uma sensação que a gente tinha enquanto assistia as duas TVs. E se a gente fosse encerrar o vídeo nesse momento, eu confesso que teria sido um comparativo bem equilibrado, com uma leve vantagem para a OLED C6. E eu digo leve vantagem porque se vocês comprarem a TCL C7L, provavelmente a maioria vai gostar muito da qualidade de imagem e quase ninguém vai achar a imagem excessivamente fria ou com um tom de verde estranho, porque esses são detalhes que só dá para reparar quando a gente coloca as duas TVs lado a lado e mesmo assim, como a gente mostrou até esse momento, em vários momentos as duas entregaram uma qualidade bem parecida. Mas esse comparativo ainda não acabou e agora a gente precisa abordar outras questões muito importantes sobre a qualidade de imagem, como por exemplo a diferença do nível de preto e o contraste. Mas antes de continuar, lembrando pessoal, se estão gostando do conteúdo, não esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, o apoio de vocês é super fundamental pra gente, especialmente nesse tipo de vídeo onde as duas televisões a gente comprou com o nosso próprio dinheiro, então contamos demais com o apoio de cada um de vocês. E também aproveita, dá uma olhadinha aqui embaixo, vejam se realmente estão inscritos e inscritas por aqui, para não perderem os próximos conteúdos. E falando agora sobre o nível de preto e o contraste, aqui a C7L da TCL está usando a tecnologia de mini LED com recurso de escurecimento local. Na prática, isso significa que dentro dela a gente tem vários mini LEDs bem pequenininhos espalhados por dentro da televisão e esses mini LEDs conseguem controlar várias áreas de forma isolada e com isso a TV consegue nos entregar um nível de preto e contraste muito aprimorado e consigo confirmar para vocês que realmente é muito bom. Já a OLED C6 da LG consegue ir além disso, pois ela consegue controlar os pixels de forma individual, então ela consegue nos entregar um nível de preto muito mais preciso se comparado à unidade da TCL. Mas eu acredito que a maioria já sabia dessas coisas, então o mais importante para ver agora é se na prática a diferença entre elas é muito grande ou não. E a resposta para essa pergunta é depende. Depende de como a gente faz os testes. Se a gente for extremamente exigente nessa parte do vídeo, a gente vai ver que sim, que existe uma grande diferença e uma grande vantagem para o modelo da LG. No entanto, se a gente fizer testes mais normais, que seria basicamente usar a TV de forma comum, a gente veria que o resultado já seria bem diferente. Então, para tentar agradar os dois lados, eu vou iniciar fazendo testes bem exigentes e logo na sequência a gente vê como elas se comportam de fato no dia a dia. E um dos testes mais exigentes que a gente pode fazer com essas TVs é esse que estamos mostrando agora, onde nós filmamos elas de um ângulo mais lateral. E como a gente pode ver, a diferença entre as duas tecnologias ainda é muito grande.
grande, pois a OLED C6 na direita de fato consegue nos entregar um nível de preto perfeito, diferente da C7L, que ainda fica bem longe de atingir o mesmo resultado. E um outro teste legal de se fazer nesse sentido é esse que estamos mostrando agora. Reparem que as barras pretas em cima e embaixo dos filmes não ficam 100% pretas na C7L, diferente da OLED C6 que consegue desligar completamente essa região da tela, detalhe esse que eu sei que pode ser relevante para várias pessoas. E além disso, é válido mencionar que apesar de ser bem sutil, a C7L possui um pouco de efeito blooming, que para quem não conhece é um contorno de luz que fica em volta de objetos mais brilhantes em cenas de fundo escuro, detalhe esse que não acontece na OLED C6. Então sim, pessoal, como a gente acabou de ver, em testes mais rigorosos a televisão da LG se mostrou bem superior nesse sentido, e aqui nem cabe muita discussão em relação a isso. No entanto, eu imagino que a maioria das pessoas não vão comprar essas televisões para ficar fazendo esse tipo de teste em casa, e justamente por isso, nessa parte do vídeo a gente vai ver como elas se comportam em uma situação normal de uso. E quando eu falo situação normal de uso, eu me refiro a assistir um filme, uma série ou mesmo jogar um jogo, estando bem de frente para as TVs. E nesse caso eu posso confirmar que a situação já mudava bastante, pois quando a gente assiste a C7L bem de frente, o nível de preto dela já melhorava muitíssimo. Só para terem uma referência disso, reparem nessas imagens das estrelas e vejam que quando a gente está de lado, realmente a C7L fica bem longe de entregar o mesmo resultado do modelo da LG. No entanto, quando a gente fica de frente para elas, a C7L consegue entregar um nível de preto muito bom. Obviamente que não fica igual a C6 da LG, mas talvez fique bom o suficiente para muitos preferirem economizar dinheiro e ir na TV da TCL. E vale dizer que a mesma coisa também vale para as barras pretas dos filmes. Quando a gente fica de frente para a C7L, o resultado já melhorava muito. E é legal mencionar que, se vocês quiserem, ainda é possível ir no menu da C7L e mexer em algumas configurações de imagem para melhorar ainda mais o nível de preto. Se a gente tirar o brilho máximo do alto e colocar no baixo, como estamos fazendo agora, reparem que o nível de preto já melhorava bastante, e essa é uma configuração muito legal para vocês testarem em casa. E além disso, uma outra configuração que podem testar é diminuir a luz de fundo da TV, e com isso o nível de preto já melhora bastante. E também é válido destacar que quando a gente utiliza as TVs bem de frente, o efeito blooming da C7L também fica bem reduzido, então na prática provavelmente isso não deve incomodar a maioria das pessoas. Mas tem um detalhe que eu preciso deixar muito claro nesse momento. No caso da C7L, quando a gente assiste ela de frente, como a gente acabou de mostrar, o nível de preto realmente melhora muito. No entanto, se você estiver utilizando ela em um ambiente 100% escuro e você for um usuário muito exigente, ainda vai dar sim para identificar que não é um nível de preto perfeito, e dá sim para reparar que ela fica atrás se comparado ao LED C6 da LG. Então é importante deixar isso claro nesse momento. Ela melhora muito vendo de frente, mas ainda assim não chega a ser igual se comparado à LG. Só que é aquela coisa que eu falei anteriormente, talvez o resultado já seja parecido o suficiente para muitas pessoas preferirem economizar dinheiro e ir no modelo da TCL, até porque a diferença de preço entre elas é muito grande, especialmente se vocês quiserem um modelo maior do que 70 polegadas, porque nesse caso a diferença de preço entre elas passa facilmente dos R$5.000. E aproveitando que eu estou falando em preço, eu tenho certeza que independente de qual for a escolha de vocês, todo mundo vai querer economizar dinheiro na hora da compra, da mesma forma que a gente aqui no canal também economiza na hora de comprar as nossas TVs. Então aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp. E para quem não conhece, diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de TVs. Então sempre que aparece um modelo com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando a vocês, e é completamente de graça para entrar e participar. Então estamos aguardando vocês lá. Os links vão estar aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado. Continuando com a nossa comparação, ainda tem mais alguns detalhes importantes que eu gostaria de compartilhar sobre o nível de preto e o contraste, porque quando a gente avalia essas cenas mais escuras, não basta a gente simplesmente ver se o nível de preto é muito bom ou não. A gente tem que ver algumas outras questões além disso. Por exemplo, durante os testes eu notei que em algumas cenas
mais escuras, a C7L às vezes deixava a imagem com aspecto mais azulado. Às vezes era algo bem sutil, mas em outros momentos era bem fácil de identificar, especialmente colocando as duas TVs lado a lado, como estamos mostrando nesse momento. Então aqui é mais um ponto de vantagem para o modelo da LG. E uma outra coisa interessante de se avaliar nessas cenas mais escuras é a seguinte: algumas TVs de tecnologia mini LED ou mesmo OLED às vezes escurecem tanto regiões de sombra que acabam simplesmente apagando alguns detalhes da cena. Então esse é um detalhe que eu queria analisar agora com vocês. E sobre essa questão, o que eu posso compartilhar aqui é que as duas TVs entregaram um nível de detalhe que era extremamente parecido. Em algumas cenas dava até sim para ver que uma televisão escurecia um pouco mais as regiões de sombra do que a outra, mas na prática, assistindo aqui no ao vivo, o nível de detalhe que as duas entregavam pra gente era praticamente o mesmo na maioria das cenas testadas. No entanto, durante a comparação, a gente percebeu duas exceções em relação a isso. A primeira foi durante a reprodução de conteúdos em HDR10, onde nesse caso a C7L escurecia um pouco mais as regiões de sombra. Nessa imagem, tentem perceber como o OLED C6 realmente consegue nos entregar mais detalhes no fundo da imagem, se comparado ao modelo da TCL que escureceu mais. E algo parecido também aconteceu nessa outra cena. Vejam que a gente consegue enxergar com muito mais facilidade o chão na OLED C6, o detalhe das sombras e até o fundo da parede se comparado a C7L. E como eu falei, esse foi um detalhe que eu reparei durante a reprodução de alguns conteúdos em HDR10, que é o caso, por exemplo, de alguns filmes e séries dentro do Netflix. Mas eu confesso que na prática, testando elas aqui no ao vivo, esse foi um detalhe que não me incomodou tanto na C7L como eu achei que iria incomodar, porque eu não senti um impacto na minha imersão. E também tem um outro detalhe importante, tá? No caso do Netflix, a C7L está rodando a maioria dos conteúdos em HDR10+, e não em HDR10 padrão, como eu mostrei anteriormente. E como eu falei anteriormente, a gente tinha duas exceções. Essa que eu comentei agora foi a primeira, então vamos para a segunda. Quando eu estava assistindo a conteúdos em Dolby Vision, na maior parte do tempo as duas nos entregaram um nível de detalhe que era extremamente parecido. No entanto, teve uma série que eu estava assistindo no HBO Max, onde o resultado foi um pouco diferente, especialmente na OLED C6, que ela entregou um resultado que eu classificaria como bem estranho. Nessa imagem, por exemplo, reparem que a televisão da LG na direita simplesmente destruiu vários detalhes da cena. Se a gente prestar atenção, dá para ver que na C7L a gente consegue ver vários detalhes da textura da areia no chão, detalhes esses que simplesmente não existem na OLED C6. E se a gente observar o fundo da imagem, reparem que na televisão da TCL a gente consegue ver perfeitamente a folhagem lá no fundo e também as rochas, algo que simplesmente não aparece no modelo da LG. E eu achei esse resultado tão estranho que eu até fiz esse take mais de perto, onde fica muito nítido que realmente algo de muito estranho estava acontecendo com a OLED C6 nessa cena. E a sensação visual que eu tinha aqui no ao vivo era quase como se as cores estivessem se fundindo, e isso estava simplesmente eliminando alguns detalhes da imagem. E eu também separei esse outro take aproximado, onde a gente filma primeiro a C7L, e reparem que a gente consegue distinguir muito bem os detalhes do rosto do homem, como os olhos e a boca. Mas quando a gente vai para o OLED C6, o rosto do homem basicamente se transforma num borrão muito estranho. Mas será que esse é um detalhe para vocês se preocuparem? Particularmente eu diria que não, pois durante todos os testes isso aconteceu durante apenas uma cena. Tudo bem que é uma cena que durou alguns minutos e durante todo esse tempo a OLED C6 estava entregando um resultado estranho, mas querendo ou não foi apenas uma cena durante todos os testes. De qualquer forma, a gente está falando aqui da OLED C6 da LG, uma televisão que é reconhecida por entregar um excelente resultado em cenas mais escuras, então obviamente que esse tipo de questão não era para acontecer em nenhum momento. E para quem estivesse perguntando, vale mencionar que esse é um detalhe que dá para resolver mexendo nas configurações de imagens da OLED C6.
Se a gente tirar ela do modo Filmmaker e colocar no modo Cinema em Casa, por exemplo, reparem que ela consegue mostrar todos os detalhes que antes ela não estava conseguindo, incluindo detalhes do chão e também do fundo da imagem. Mas para mim o ideal seria a LG fazer alguma atualização para isso não acontecer em nenhum momento, independente do modo de imagem que a gente está utilizando, pois eu lembro claramente de ter testado a OLED C4 da LG de 2 gerações atrás nessa mesma cena e a OLED C4 não teve esse mesmo desempenho estranho. Ainda falando sobre a qualidade de imagem, uma outra questão bem importante para a gente comparar é a qualidade do ângulo de visão e nesse sentido a OLED C6 ganha com muita folga. Reparem que nessa cena, quando a gente assiste elas de frente, ambas entregam um resultado que é bem parecido. No entanto, quando a gente fica mais de lado, a C7L perde muita qualidade das cores e também no nível de preto. Então, se vocês não vão usar a televisão bem de frente, aqui é uma vantagem gigantesca para a tecnologia OLED. E vale dizer que isso também acontece se vocês forem colocar a C7L muito para o alto ou muito para baixo em relação à sua linha de visão. E um outro detalhe importante sobre essa mesma questão é que a qualidade do ângulo de visão da C7L pode variar bastante do que a gente está assistindo, pois existem algumas cores que tendem a se comportar melhor ou pior quando visto de um ângulo mais lateral. Então é por isso que a C7L, em alguns testes, ela até pode parecer que tem um ângulo de visão ok, mas quando a gente faz um teste mais geral em vários conteúdos, dá para ver claramente que aqui a OLED C6 tem uma vantagem muito grande. Uma outra característica muito importante que a gente vai comparar agora é o brilho das duas TVs, e aqui os resultados foram muito interessantes. Se eu colocasse as duas TVs para reproduzir uma tela completamente branca, como estamos mostrando agora, a C7L tinha um nível de brilho que era claramente muito superior se comparado ao OLED C6 na direita. No entanto, se eu colocasse um vídeo como esse, onde a televisão precisava emitir brilho em pontos específicos da tela, daí era a televisão da LG que tinha um brilho maior. E essa outra imagem que fizemos com a luz acesa ilustra muito bem essa questão. Reparem que a C7L até parece estar meio apagada se comparado ao modelo da LG, que consegue entregar um resultado claramente melhor nesse tipo de caso. Então, na prática, o resultado podia variar bastante a depender do que a gente está assistindo. No entanto, como a gente viu no decorrer desse vídeo, em todas as imagens que a gente já mostrou, o brilho não foi um fator assim tão decisivo entre uma ou outra televisão, pelo menos utilizando elas dentro do modo Filmmaker, que é o que a gente está fazendo durante essa comparação. E o único momento durante os testes onde eu senti uma maior diferença no brilho foi quando eu testei conteúdos em HDR10+, formato esse que é compatível com a C7L, mas não está disponível na OLED C6 da LG. Então, quando eu dava play em algum filme que rodava em HDR10+, ao invés da OLED C6 rodar o conteúdo nesse formato, ela rodava no HDR10 padrão. E nesse momento, daí sim, dava para perceber uma diferença de brilho mais relevante entre elas, a favor do modelo da TCL. E isso não significa necessariamente que a OLED C6 tenha entregado um resultado ruim nesses momentos, mas de qualquer forma, comparando o brilho, aqui ela ficou para trás. Mas vale mencionar que nesse momento, se vocês mexerem nas configurações de imagem da televisão da LG, tirando ela do modo Filmmaker e colocando no modo Cinema em Casa, como estamos mostrando agora, ela já ganhava bastante brilho e ficava bem parecida com a C7L da TCL. Então não acho que essa seja uma questão para muitas preocupações, caso tenham preferências pelo modelo da LG. E ainda falando sobre essa questão do brilho, eu confesso que eu ainda não estava satisfeito com os resultados dos testes que a gente tinha feito até o momento, porque sempre que a gente vai pesquisar sobre televisões OLED ou mini LED, o que a gente sempre ouve é que a grande vantagem das televisões de tecnologia mini LED é que elas conseguem nos entregar um brilho muito bom, diferente dos modelos OLED, que geralmente não são tão bons assim em relação ao brilho, e justamente por isso não seria tão recomendável colocar um modelo OLED em um ambiente mais iluminado, pelo menos essa é a opinião geral que a gente ouve na internet. Mas vamos ser sinceros aqui, baseado em tudo que a gente mostrou até agora, o único momento onde a C7L realmente teve uma vantagem grande no brilho foi na hora de reproduzir uma tela completamente branca. Mas na prática mesmo, eu duvido muito que alguém deixe a televisão ligada o tempo todo dessa forma, a não ser se você, sei lá, vai querer usar a televisão como um refletor de estúdio. Nesse caso, daí sim a C7L tem uma grande vantagem,
mas provavelmente esse não vai ser o uso que a maioria vai dar para ela. E justamente por isso eu decidi fazer mais um teste em relação ao brilho, só que agora algo mais exigente, que foi o seguinte. Como estamos mostrando agora, eu peguei um refletor e apontei diretamente para a tela dessas TVs, peguei um outro e deixei deitado no chão jogando luz para o alto e liguei outros 2 refletores apontando para a parede que estava na frente das televisões, pois assim a gente teria de fato um ambiente bem iluminado. E na sequência eu mexi nas configurações das 2 TVs. No caso da C7L eu deixei ela no modo dinâmico, com a luz de fundo no 100 e com a configuração de brilho máximo no estado de potência. Já a TV da LG eu simplesmente coloquei no modo vivo. E além disso, eu garanti que o modo de economia de energia estivesse desativado nas 2 TVs. E depois que eu mexi nessas configurações, eu iniciei os testes primeiramente com conteúdos em SDR, que são esses que estamos mostrando agora. E para quem não sabe, conteúdos em SDR são aqueles que não estão rodando em HDR, como é o caso de muitos filmes mais antigos ou então canais de TVs que na sua maioria também não são em HDR. E o resultado aqui foi bem interessante, pois a depender da cena o resultado era bem equilibrado, mas quando a imagem tinha bastante tom de branco na tela, nesses momentos a C7L conseguia abrir uma boa vantagem em relação ao modelo da LG. De qualquer forma, eu diria que as duas se saíram muito bem nesse teste, mas sem dúvidas aqui a vantagem ficou para a TCL. Logo na sequência, eu decidi testar ela em conteúdos em HDR, mantendo as mesmas configurações de antes, e aqui as coisas já mudaram bastante, pois em várias imagens testadas, era a OLED C6 que estava conseguindo entregar uma imagem com muito mais destaque, e os únicos momentos onde a C7L conseguia equilibrar um pouco a disputa eram em cenas com bastante brilho, mas mesmo assim a OLED C6 continuou entregando um resultado surpreendentemente bom. E logo na sequência eu testei em conteúdos em Dolby Vision e aqui a C7L não teve muita chance, pois quando eu estava rodando conteúdos em Dolby Vision, o modo dinâmico da televisão deixava de existir, então eu tive que colocar ela no modo Dolby Vision brilhante, enquanto a OLED da LG continuou no modo vivo. Mas como dá para reparar, a OLED C6 conseguiu entregar uma grande vantagem nesse tipo de conteúdo. Então, de forma geral, dá para dizer que se o conteúdo estivesse rodando em algum formato de HDR, como o próprio Dolby Vision, então a vantagem no geral ficou para a LG. Mas se o conteúdo estivesse rodando em SDR, aqui é a C7L que ficou na frente. De qualquer forma, as duas devem se sair muito bem na maioria dos ambientes iluminados, com exceção talvez ali de conteúdos em Dolby Vision, onde a OLED C6 conseguiu se sair muito melhor. E ainda sobre esse teste, eu não sei se todo mundo chegou a reparar, mas deu para ver que a OLED C6 tem um painel que consegue lidar melhor com luzes direta. Reparem nessa imagem que a C7L, além de refletir a luz do refletor, ela cria uns raios de luz para o lado esquerdo, direito e até para cima e para baixo, algo que acaba atrapalhando um pouco na imagem, detalhe esse que não ocorre no modelo da LG. E para encerrar essa parte sobre o brilho, no vídeo passado algumas pessoas pediram para a gente fazer o teste do quadrado branco, que é esse que estamos mostrando agora, onde nós temos um quadrado menor dentro de um maior e, como dá para ver, as duas televisões conseguiram reproduzir tranquilamente o quadrado menor. E esse é um teste interessante para se fazer, porque algumas TVs tentam exagerar tanto no brilho que alguns detalhes da cena acabam se perdendo e esse quadrado branco menor às vezes nem é reproduzido, mas como a gente conseguiu mostrar agora, as duas TVs se saíram bem durante esse teste e vale comentar que nesse momento a gente tinha voltado as duas TVs para o modo Filmmaker. E o que falar agora em relação ao upscaling delas, que para quem não conhece é a capacidade que elas têm de pegar um conteúdo rodando abaixo da resolução 4K e fazer um aprimoramento para se aproximar mais de um 4K real. E sobre essa questão, a vantagem fica para o modelo da LG, que tem um upscaling um pouco mais refinado, mas é importante deixar claro que isso não significa que a C7L seja ruim, e eu acho válido reforçar isso, porque às vezes eu vejo o pessoal comentando que o upscaling da TCL é muito ruim, terrível ou coisas do tipo, mas na prática, testando aqui no ao vivo, eu pessoalmente não acho tão ruim assim. De qualquer forma, é aquela coisa que eu também já falei lá no início do vídeo.
Como esse daqui é um comparativo, não tem jeito, a vantagem aqui é para LG. E para encerrar essa parte sobre a qualidade de imagem, tem mais duas questões que a gente precisa ver. A primeira é em relação à qualidade da uniformidade das cores, que para quem não conhece é a capacidade que uma televisão tem de reproduzir de forma uniforme um mesmo padrão de cor por uma área muito grande da tela ao mesmo tempo. E nesse sentido, as duas TVs conseguiram entregar um resultado muito bom, mas se você for um usuário mais exigente nesse sentido, dá sim para ver que a OLED C6 está na frente. E a segunda coisa que eu gostaria de compartilhar é que durante os testes eu reparei que em cenas mais brilhantes, às vezes a OLED C6 apresentava um pouco de retenção de imagem temporária. Se eu deixasse as televisões ligadas por 30 segundos nessa imagem, por exemplo, e na sequência colocasse elas para exibir uma tela completamente cinza, reparem que aqueles 3 círculos brancos continuavam marcados na OLED C6 e demorava alguns segundos para eles sumir por completo. E vale dizer que esse é um efeito que também já acontecia na OLED C5 do ano passado. E eu sei que essa é uma questão que pode preocupar um pouco algumas pessoas em relação a problemas de burn-in, que para quem não conhece seria o problema de retenção de imagem permanente. Mas nesse sentido é aquela coisa que a gente sempre fala para vocês. Nos últimos anos as TVs OLED melhoraram bastante nesse sentido, então tá cada vez mais difícil para encontrar pessoas reclamando desse problema, especialmente as pessoas que compraram as últimas unidades do ano passado ou do ano retrasado. De qualquer forma, também é importante deixar muito claro que esse é um problema que não foi 100% resolvido, então ainda é algo que pode acontecer, especialmente se você deixar a televisão ligada ali todo dia, várias horas por dia, em conteúdos que possuem muitas imagens estáticas na tela. E além disso, também é interessante comentar que existe o fator de sorte aqui. Eu já vi muitas pessoas comentando que tem uma televisão OLED há mais de 5 anos, não tomaram nenhum cuidado com ela e ela continua funcionando perfeitamente, da mesma forma que eu já vi algumas pessoas comentando que tomaram todos os cuidados e mesmo assim tiveram algum tipo de problema em menos de 3 anos, por exemplo. Então, querendo ou não, essa é uma questão para ficar de olho. Então, se você é uma pessoa mais preocupada em relação a isso, com certeza esse é um grande ponto positivo para a C7L, pois é muito improvável que ela tenha esse tipo de problema, mas ao mesmo tempo é importante deixar claro que isso não significa que a C7L seja uma televisão perfeita e imune a problemas. Não é isso, ela pode sofrer sim de outros problemas. Só para vocês terem uma referência, no caso da nossa unidade da C7L, se a gente chegar bem pertinho da tela, até dá para reparar que ela tem um pixel travado na cor verde. É algo que não atrapalha no uso prático do dia a dia, porque só dá para enxergar quando a gente chega bem pertinho na tela. De qualquer forma, como a gente está falando de uma televisão nova que a gente comprou há apenas algumas semanas, obviamente que não era algo para acontecer, mas eu estou falando isso só para deixar claro que realmente não existe televisão 100% perfeita nesse sentido, o que é uma pena, obviamente. E antes de ir para o próximo tópico desse vídeo, eu gostaria de comentar que provavelmente vocês devem ter reparado que no caso dessa comparação em particular, praticamente todas as imagens que a gente está mostrando para vocês são imagens estáticas. E a gente fez isso dessa forma porque durante a comparação, as câmeras que a gente utiliza aqui para fazer os testes estavam tendo muita dificuldade de conseguir captar com precisão essas televisões, da mesma forma que a gente vê aqui no ao vivo a olho nu, sabe? Então a gente preferiu fazer dessa forma, porque assim a gente conseguia controlar a câmera de forma manual, cena a cena, e assim a gente tinha certeza que as imagens que a gente está mostrando para vocês realmente são bem parecidas com aquilo que a gente vê no ao vivo. E foi um trabalho bem difícil para fazer, então se estão acompanhando a gente até esse momento, estão gostando do conteúdo, não esqueçam de dar o gostei caso já não tenham dado anteriormente, pois o apoio de vocês realmente é muito importante para a gente. Mas mudando de assunto, que a gente pode falar sobre a qualidade sonora. Nesse sentido, a TCL tem um marketing bem mais agressivo. Afinal de contas, na parte de trás ela conta com um subwoofer para melhorar a qualidade dos graves e, além disso, o áudio da televisão foi desenvolvido em conjunto com uma marca que é reconhecida por entregar uma experiência sonora premium. Mas testando aqui no ao vivo, eu preciso ser sincero, a OLED C6 entregou um resultado que me agradou muito mais, pois ela entregou um som mais alto,
com graves mais presentes, então na hora de assistir um filme, uma série ou mesmo uma música, a OLED CC já era capaz de entregar um som muito mais impactante. E se vocês escolherem um modelo da LG, eu até recomendo que testem um modo de áudio com inteligência artificial, pois a depender do que estiverem assistindo, o áudio melhora ainda mais. Então, se vocês não possuem em casa nenhum aparelho de som externo e não pretendem comprar nenhum no futuro, aqui tem uma grande vantagem para o modelo da LG. Ah, pessoal, e ainda nesse sentido, vale a pena comentar que as duas entregam suporte a Dolby Atmos. Em relação ao sistema operacional, aqui a C7L utiliza o Google TV, enquanto a OLED C6 utiliza o sistema WebOS da própria LG. E na prática, os dois sistemas nos responderam bem e possuem os principais aplicativos do mercado. Mas para o público gamer, vale até comentar aqui que só a LG possui suporte oficial para o aplicativo do Xbox, que para quem não conhece é aquele aplicativo que permite que a gente jogue jogos de nova geração sem precisar do console físico, fazendo tudo pela internet. Então é tipo Netflix, só que em vez de ver filmes e séries, a gente joga jogos de videogames. No entanto, é importante comentar que esse aplicativo não é gratuito, precisa de uma assinatura e vocês também precisam de um controle com suporte a Bluetooth e uma boa internet para estar tendo uma experiência agradável. Mas honestamente falando, se comprarem a OLED C6, eu recomendo fortemente que se forem jogar aqui, conectem algum console nela ou joguem no computador, pois se jogarem via o aplicativo do Xbox, vocês vão ter uma qualidade de imagem que fica bem abaixo do real potencial dessa televisão. E aproveitando que eu estou falando de aplicativos, eu gostaria de falar de um bug que eu encontrei no Disney Plus na hora de usar aqui na C7L. Em alguns momentos, quando eu utilizava esse aplicativo no modelo da TCL, por algum motivo a parte superior da tela ficava mais escura se comparado ao resto da imagem, algo que dá para observar, por exemplo, nessa parte. Reparem que realmente a parte superior da C7L está mais escura se comparado ao modelo da LG, e esse foi um detalhe que me incomodou bastante durante os testes, porque nesse momento eu tinha que sair do filme e entrar novamente para a televisão ficar normal. Então, se alguém da TCL estiver vendo esse comparativo, seria interessante conversar lá com o pessoal do Disney Plus para entender o porquê isso está acontecendo. E mudando de assunto, que podemos falar agora sobre a experiência gamer. Nesse sentido, a C7L entrega uma taxa de atualização de até 144 Hz, enquanto a OLED C6 alcança até 165. Além disso, as duas entregam 4 portas HDMI. A diferença é que no caso da TCL, apenas 2 são HDMI 2.1, enquanto no modelo da LG, todas são HDMI 2.1. E ambas nos entregam suporte para VRR. Mas aqui não tem muito que a gente ficar enrolando, porque por mais que as duas sejam bem completas para os jogadores, sem dúvidas a vantagem fica para a OLED C6. O primeiro motivo é que a C7L sofre com mais problemas de efeitos de rastros por trás de imagens em movimento. E para quem não conhece esse problema, é isso que estamos mostrando agora na tela. Reparem que de fato dá para reparar um efeito de rastro se formando por trás do objeto em movimento. E é importante destacar que até já era esperado que a C7L fosse perder nesse sentido, afinal de contas a OLED C6 é praticamente perfeita nisso. O grande problema é que a C7L ela perde nesse sentido se comparado à própria televisão que a TCL lançou no ano passado. Ou seja, por mais que já fosse esperado que a C7L fosse perder aqui, ela poderia sim entregar um desempenho melhor do que de fato ela nos entrega. E eu gostaria de deixar claro que isso não significa que a C7L seja injogável ou seja horrível nesse sentido, até porque eu já testei TVs que são bem piores em relação a esse problema de efeito de rastro por trás de imagens em movimento. E no caso da C7L tiveram vários jogos que eu joguei que eu nem percebi o problema acontecendo. Eu só percebia isso em jogos que tinham uma tonalidade um pouco mais escura, como por exemplo um cinza ou então um azul escuro. Daí sim, nesses momentos era mais fácil de perceber essa questão. E eu até separei um segundo exemplo para deixar essa parte do vídeo ainda mais ilustrativa. Nessa imagem da C7L, tentem focar os olhos de vocês para acompanhar o movimento da coluna que a gente está marcando agora na tela. E percebam que à medida que a gente movimenta a câmera para a esquerda ou para a direita, a gente consegue ver um efeito de desfoque na tela que está acontecendo justamente por conta do problema do efeito de rastro. E até vale dizer que durante os testes eu até mexi em algumas configurações aqui na C7L na esperança de resolver ou pelo menos minimizar essa questão, mas infelizmente, independente do que eu fizesse,
não consegui resolver. Às vezes até ficava diferente, mas quando ficava diferente, honestamente, era até para pior, sabe? Mas, enfim, é um detalhe que infelizmente ela fica atrás se comparado ao modelo da LG. E uma segunda vantagem que eu reparei durante a experiência gamer foi que durante as cenas mais escuras, por mais que as duas TVs conseguissem nos entregar um nível de preto muito bom, em alguns momentos a TCL C7L deixava a imagem com uma tonalidade um pouco azulada, como estamos mostrando agora. Detalhe esse que eu também já tinha percebido e compartilhado com vocês durante a minha experiência assistindo alguns filmes e séries. E mudando de assunto, vamos falar aqui rapidamente sobre o visual e o design delas. Vendo aqui no ao vivo, é nítido que a OLED C6 tem um visual que é muito mais premium, pois ela tem um painel que é super fino e, além disso, na parte de trás ela tem uma textura que lembra uma pedra de mármore, algo que dá um visual bem único para ela. No caso da C7L, ela também é uma TV bonita, mas não causa o mesmo impacto da OLED C6, especialmente pelo fato do painel ser um pouco mais grosso. E ainda sobre o visual, as duas possuem suporte de mesa central, como estamos mostrando aqui. No entanto, também é possível colocar elas em um suporte de parede, mas nesse caso o suporte deve ser comprado separadamente. Mas enfim, pessoal, depois de tudo isso que a gente viu nesse vídeo, qual TV comprar? Se as duas TVs estivessem custando exatamente o mesmo preço, sem dúvidas a minha escolha seria pela OLED C6 da LG, afinal de contas ela ganhou na maioria das características. No entanto, como a gente já sabe, o modelo da LG é bem mais caro e, como a gente comentou anteriormente nesse vídeo, se vocês quiserem um modelo acima de 70 polegadas, a diferença de preço entre elas pode passar facilmente dos R$5.000. E se vocês quiserem uma unidade de 55 ou 65 polegadas, com certeza o preço fica um pouco mais próximo, mas ainda assim o modelo da LG é mais caro. Então a grande pergunta que a gente tem que se fazer aqui é a seguinte: será que as vantagens da OLED C6 justificam a gente pagar mais caro por ela? E a resposta para essa pergunta com certeza vai variar muito de pessoa para pessoa. Eu tenho certeza que se muitos de vocês estivessem aqui no ao vivo e tivessem a possibilidade de ver elas aqui frente a frente, com certeza a escolha de muitas pessoas seriam pela TCL C7L, porque ela também entrega um resultado muito bom que em vários momentos até consegue rivalizar com a OLED C6. E pelo fato dela ser bem mais barata, tenho certeza que muitas pessoas iriam sim no modelo da TCL. No entanto, eu também tenho a certeza que muitas pessoas iriam aceitar sim pagar mais caro pela OLED C6, até porque, como a gente viu ao longo desse comparativo, na hora de fazer testes mais exigentes, ainda ficou claro que a OLED C6 tem uma vantagem bem interessante. Então a dica final que eu deixo nesse momento é que tentem se focar naquelas diferenças que vocês acham que vão conseguir reparar olhando apenas para uma televisão. Por exemplo, no caso da C7L, eu duvido muito que olhando só para ela, alguém estranhe a tonalidade do verde ou alguém ache ali a temperatura de cor excessivamente fria. Essas são diferenças que existem, no entanto, são mais fáceis de perceber quando a gente coloca lado a lado como a gente fez durante a comparação. E algumas das diferenças que eu pessoalmente achei mais fácil de identificar durante os testes foi primeiramente a questão do ângulo de visão. Em relação a isso, a gente nem precisa colocar elas lado a lado para ter certeza que a OLED C6 é bem melhor. E uma segunda vantagem que eu gostaria de mencionar é sobre a questão do efeito de rastro por trás de imagens em movimento, porque se você identificar isso na C7L, se você tiver esse olhar mais atento, automaticamente você vai saber que a OLED é melhor. Então é uma outra característica que a gente não precisa colocar elas lado a lado para ter certeza de quem é melhor. Então a minha dica é essa: tentem se focar naquelas questões que vocês acham que vão perceber sem colocar elas lado a lado. E no final de tudo, independente de qual for a escolha de vocês, mais uma vez lembrando, pessoal, tenho certeza que vão querer economizar dinheiro, então os links dos nossos grupos de ofertas vão estar aqui embaixo no campo da descrição, no campo de comentários fixado. Ficamos esperando vocês lá. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se quiserem complementar com alguma coisa, podem ficar à vontade aqui embaixo, até porque eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir a esse conteúdo provavelmente já têm uma ou outra televisão, então podem ficar à vontade para compartilhar a sua experiência com a gente. Então o conteúdo foi esse, valeu, falou e até a próxima!